Olá, tudo bem? Tenha uma ótima semana, muita saúde e peço que você deixe o seu like e nos ajude a compartilhar aquilo que nós procuramos passar para mais pessoas. Nós vamos continuar lendo no livro de Efésios, capítulo 2. Agora nós vamos para o versículo 11, onde Paulo disse da seguinte forma: Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pelas mãos dos homens. Eu, no caso, quem era do Egito era gentio. Quem era de Roma era gentio. Todos aqueles que não faziam parte do judaísmo eram gentios. E Paulo falou que eles andavam nos desejos da sua própria carne e chamado incircuncisão. Se nós voltarmos um pouquinho à história, nós vamos ver que os homens circuncisos, eles eram considerados como homens sem Deus. Lembre bem, quando Davi foi se encontrar com o gigante Golias, ele disse assim: quem é esse incircunciso para afrontar o exército de Deus? Veja bem, Davi era circuncidado porque era judeu, e o gigante Golias, que era da fortaleza de Suzã, ele não era circuncidado. Veja bem, o gentio não era circuncidado. Então, nós estávamos mortos na carne, nas obras da carne. Em Adão, todos nós morremos. Ele falou: vocês estavam mortos na carne, porque em Adão todos os homens morreram. Muito bem. No versículo 12, diz assim: que naquele tempo estava sem Cristo. Aqui, Paulo fala assim, que naquele tempo os gentios estavam sem Cristo. Separados da comunidade de Israel e estranhos aos conceitos da promessa. Porque a promessa era para Israel. A promessa não era para os gentios. A promessa era para Israel. Paulo disse aqui que estranhos aos conceitos da promessa nós éramos. Veja bem, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Até Jesus Cristo e a sua morte, os gentios não tinham Deus. Nós não podemos dizer que Deus não ajudou ninguém, mas diz aqui que os gentios não tinham Deus. Porque para o judaísmo só tinha Deus aqueles que eram do judaísmo. Aqueles que eram descendentes de Abraão, uma promessa feita a ele. Diz assim: não tendo esperança e sem Deus no mundo.
Mas agora em Cristo Jesus, vós, ele falou para os gentios, mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Chegou perto por quê? Você chegou perto por quê? Quer ler de novo? Você chegou perto porque aceitou Jesus? Você chegou perto de Deus porque você conhece uma igreja agora? Você chegou perto de Deus porque você alcança? O seu mérito dá para chegar perto dele? Ou você foi aproximado a Deus pelo sangue de Cristo, como está escrito aqui? Eu vou ler de novo. Na sua Bíblia tem, pega aí Efésios 2, verso 13. Que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. É glorioso, não é? Veja bem, quem te justificou foi Cristo, por graça. Não foi você pagar dízimo, não foi você ir para a igreja, não foi nada disso. Foi pelo sangue que você foi justificado e se aproximou de Deus. No versículo 14 diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Cristo é a nossa paz. De ambos os povos fez um. O gentio, que não tinha nada a ver com os concertos da promessa, Deus uniu todos. Deus uniu pelo seu sangue o gentio com o judeu. Hoje, o Israel de hoje, que você idolatra, ele é a mesma coisa do Brasil. Hoje, Roma é a mesma coisa de Israel. Hoje, de Jesus Cristo, pegou todos os povos e fez um. Não existe mais Jerusalém de Deus, lugar especial, sacrifícios, templo, pedras, pedra de Moriá, do Monte de Moriá. Existe lá, mas não tem valor de nada. Se tiver algum templo lá, não tem valor de nada. O valor, as riquezas incomparáveis de Cristo, como está, como eu li na outra leitura, elas estão em Cristo, no sangue glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje tanto faz ser romano, como judeu, como da Etiópia, como da Síria, como da Alemanha, de qualquer canto. A igreja, a Nova Jerusalém, ela tá em toda a face da terra, espalhada por toda a face da terra, dentro de templos e fora de templos. Entendeu? Aqueles que estão dentro de templos ainda estão escravos, vivendo escravidão, sujeitos a homens, sujeitos a pagamentos, sujeitos a uma série de coisas que você conhece. No versículo 15, diz assim: e na sua carne desfez a inimizade, porque todo judeu se tornava inimigo daquele que não era judeu, julgando, dizendo que tinha Deus e que o outro não tinha. Veja bem, Cristo desfez a inimizade de ambos os povos, ele fez um. Porque a lei desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança, ele desfez tudo isso. Essa lei que Cristo desfez, que consistia em mandamentos e ordenanças, era a lei de Moisés. E essa lei de Moisés, nela estava a guarda do sábado,
Nela estava o batismo com água. Você vê que João veio batizando na lei. João não viveu a graça. A graça, ela veio depois da cruz. Então a lei era o dízimo, era a unção com óleo, tudo aquilo que você vê em muitos lugares por aí, dentro de templos, e é um judaísmo total que você vê por aí. Está escrito aqui que consistia em ordenanças. Então, essas ordenanças, para quem crê em Cristo verdadeiramente e conhece, ele não vai mais para elas, porque ele vive por fé. Ele não vive por aquilo que vê. Então, a ordenança a gente vê, toca, pega e sabe. Para criar em si dos dois um novo homem, fazendo a paz. Dos dois ele criou um novo homem, gentil e judeu. As nações gentias e os judeus, para ele de ambos, ele fez só um. Hoje para ele é um só. Mas ele desfez na sua carne. No versículo 16 diz assim: e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo. Então, vem outra pergunta. Deus reconciliou você num corpo com os judeus em Cristo quando você batizou nas águas, quando você conheceu uma igreja, quando você aceitou Jesus? Foi, não está escrito aqui. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, no corpo de Cristo, matando com ela as inimizades. A cruz matou a lei dos mandamentos, que constitui mais em inimizades, porque quem pratica desvaloriza quem não pratica, quem faz desvaloriza quem não faz. Compreendeu? No versículo 17 diz assim: e vindo ele, evangelizou a paz. E vós que estava longe, e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Por Cristo, o gentio e o judeu têm acesso a Deus. Hoje todo homem tem acesso a Deus em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não é Deus só do judeu, ele é Deus de todos os homens. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiro, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Porque a Bíblia, no Antigo Testamento, relatava muito e chamava os homens de estrangeiros, estranhos à fé de Jerusalém, estranho à fé, o pacto, o templo. Então, aqui Paulo fala que hoje nós não somos nem estrangeiro e nem forasteiro. Hoje nós somos concidadão dos santos e da família de Deus. Aonde quer que ela esteja espalhada por esse mundo, nós somos um membro do mesmo corpo em Cristo Jesus. E edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Cristo é o fundamento. E Paulo, sendo levado numa revelação, Gálatas 1, verso 12, ele ensinou a Paulo. E Paulo, pregando, disse assim: ninguém pode pôr outro fundamento além desse, que é Cristo. Então,
Cristo é o fundamento. A lei de Moisés não tem mais fundamento. Diz assim, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor. Porque Cristo é a pedra principal e nós somos pedras pequenas. E sobre esta pedra gloriosa, que é Cristo, uma pedra de esquina, é erguido um edifício de pedras pequenas. Aqueles que nele crê, o seu povo, que estão por aí espalhados por todo o mundo, formam um edifício e cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Hoje nós somos o templo, e morada de Deus no nosso espírito. Deus não mora na nossa carne, Ele mora no nosso espírito. A nossa carne, ela está morta. Nossa carne, ela é inoperante diante de Deus. É por isso que Paulo, pregando aos Coríntios, no capítulo 13, ele disse assim, se você der seu corpo para ser queimado e não tiver a caridade, ele disse assim, se você conhecer toda a ciência, ele falou lá de uma riqueza que nenhum homem poderia ter, ele falou, não tem nada, se não tiver caridade, se não tiver Cristo. Então, Jesus Cristo é isso. E Ele não vai fazer, Ele já fez. Ele não vai te ressuscitar, Ele já te ressuscitou. Ele não vai te arrebatar, você já foi arrebatado com Ele. Eu peço a você que deixe um like, que nos ajude a compartilhar. Assim o YouTube entende e manda para outras pessoas. Eu te desejo saúde.